Louvado seja o nome do Senhor. Depois de adorarmos ao Senhor de todo o coração, agora Ele vai falar conosco. Abra seu coração. Eu vou te trazer uma mensagem. E a mensagem de hoje é o louvor que atrai a chuva e o sobrenatural. Eu gostaria de nós vamos falar sobre dores, tribulações e a realidade inegável para todos nós. Você crê nesse livro, na Bíblia? Quando a gente lê esse livro, eu vejo Deus movendo de maneira poderosa. Quando eu leio esse livro, eu vejo Deus manifestando a glória dele. Quando as pessoas adoram ao Senhor, você vai ver Deus batalhando as batalhas desse povo. E o que acontece hoje em dia? Não vemos Deus movendo. Nessas últimas 3 semanas eu tenho falado sobre o caráter forjado. E hoje eu vou pregar a última dessas 4 mensagens. Temos visto nessa série que dificuldades, dores, problemas de relacionamento e tribulações não são desvios do caminho. É algo natural. É a maneira como Deus usa para mudar o seu caráter. E se você está passando por alguma circunstância, tribulação, problema com pessoas em relacionamentos, saiba de uma coisa: Deus está tentando trabalhar na sua vida. A verdade é que dificuldades, dores e problemas não tem como a gente negar, são realidades inegáveis. E a Bíblia é clara que no caminho para a promessa todos passaremos por vales. Sempre antes de chegarmos no topo, vamos passar por vales. E muitos de nós desejamos ardentemente a promessa de Deus. Queremos as bênçãos, queremos libertação, promoção. Mas quando passamos pelo processo divino de forjamento do caráter, a gente falha. E Deus, Ele quer trabalhar isso em nós. Por favor, entenda o que eu vou te falar. Se você está na igreja, isso é a escola do Espírito Santo. Eu sei que você não consegue guardar tudo que eu falo, mas aqui é uma escola. Você deveria vir para a igreja com um caderninho e uma caneta para fazer anotações. Quem tem aqui tem uma caneta e um caderno e uma canetinha para fazer anotação? Quem tem? Levanta. Se você usar o seu celular, usa para digitar o que eu estou falando, mas não para... Desliga as notificações e usa somente para anotar, se você está usando o seu celular. Mas a gente pode entrar no deserto, ou a gente pode caminhar, ou a gente pode morrer nele. Essa é uma realidade. Vocês estão aqui comigo? Se você está passando por alguma coisa na vida, presta atenção no que eu vou falar. Você pode morrer no meio. Morrer como assim? Morrer por causa... Perder o chamado de Deus, as promessas de Deus. Você pode ir por essa circunstância. Você pode ser humilde.
E Deus pode mudar o seu caráter. E você vai ter um encontro com Ele no meio do seu deserto. Muitos entram no deserto e ao invés de encontrar a Deus e serem transformados e saírem de lá com o caráter de Jesus, eles morrem no deserto. Morrem lá. Você sabe a história, né? Muitas pessoas, eles saíram do Egito e eles morreram no deserto. Isso não é o plano de Deus para a sua vida. Nós falhamos porque a gente foca na dor. Nós focamos no problema, no deserto. Focamos em outros, no pecado, nas falhas dos outros, mas a falha em olhar no nosso próprio coração. Queridos, por favor, quando você passar por problemas, a primeira coisa, não aponte o seu dedo para o outro. Olhe o seu coração, porque sempre o problema está aqui em nós. Lembre-se, você vai passar por problemas difíceis. E eu falei isso na mensagem passada. Os seus problemas vêm para te promover. Mas muitos estão morrendo, estão deixando a sua vida espiritual morrer porque você não dá conta de lidar com seus problemas. Você fica olhando para o seu problema, para a sua amargura. O seu problema é tão grande. Você fala, Senhor, eu estou esperando um milagre. Às vezes a gente espera mesmo por muito tempo por um milagre. Mas lembre-se, aquele que promoveu José lá no Egito, na verdade foram os irmãos deles que traíram, que venderam ele como escravo. Lembre-se disso. Quem foi que colocou José como governador do Egito? Na verdade foram os irmãos dele. Se os irmãos de José não tivessem traído ele, ele nunca teria ido para o Egito. Entenda o que eu estou falando. A gente precisa você passa por circunstâncias e isso é para te promover, para te abençoar, não é para te destruir. E Jeremias disse: eu tenho bons planos para você, planos para te abençoar, para te dar um futuro. Mas o que acontece? Você passa por circunstância, você fica amargo. Você fica perguntando, Deus, pare de olhar para as pessoas, olhe para você mesmo. Fala, Senhor, muda meu coração. É isso que eu sempre faço. Eu não aponto o dedo para outra pessoa. Eu falo, Senhor, muda, transforma-me. Eu não vejo problemas em outros. Um dia eu estava orando. Eu tinha um problema com uma pessoa na igreja. Ele não está aqui hoje, mas era um problema grande. E eu falei para o Senhor, eu vou expulsar esse cara da igreja, porque ele está pecando, ele é desobediente, rebelde. Eu tinha todos os direitos de jogar ele, expulsar ele. E sabe o que Deus falou para mim? Não faça isso. Eu estou trabalhando com você. Eu confesso para você. E eu aprendi. Olha para a pessoa do seu lado. O problema está em você. Agora você pode apontar o dedo. Você vê problema em todo lugar. Você fica amargo. Você está no meio das circunstâncias e fala, Senhor, por quê?
Por que que a resposta não vem? Estou esperando 1 ano. Eu estava o Senhor falando, vou fazer você esperar mais 5 anos. Você precisa estar na panela de pressão para cozinhar melhor por mais 5 anos. Mas se você se entrega, Senhor, eu vou me entregar. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou tão orgulhoso. Muda aqui, Senhor. O Senhor vai falar, agora você pode ser promovido. Vou abrir as portas. Essa é a questão, queridos. Tudo vai depender de como você reage. Se você fica ali amargo, ferido, ou se você se humilha, se quebranta e adora a Deus. E hoje eu quero mostrar para você que a Bíblia nos ensina uma saída para o deserto. Isso revela um segredo que revela o processo e ativa a promessa. E a chave é o louvor, a adoração. Quando você está no meio das circunstâncias, adore e se humilhe diante do Senhor. E você vai ver os milagres de Deus. A Bíblia nos mostra muitas vezes que Deus move quando as pessoas se humilham e adoram ao Senhor. Eu gostaria de falar um pouco sobre o poder transformador de adoração, testemunhos de fé e milagres. Como eu disse, se você começar a ler esse livro, você vai ver muitos milagres quando o povo de Deus se humilha e adora ao Senhor. Por que Deus tem moveu no passado e não tem movido hoje? Por acaso Deus mudou? Se Deus não mudou, o que está acontecendo? Deus continua o mesmo. Ele continua a operar milagres na vida daqueles que buscam Ele de todo o coração. Jeremias disse, se você me buscar, você vai me encontrar, quando você me buscar de todo o coração. E enquanto eu meditava nessas verdades, nessa palavra, o Senhor me trouxe à memória alguns milagres que eu experimentei pessoalmente no passado. E eu quero compartilhar com você. Talvez algum deles você já até ouviu eu contando, mas Deus estava me lembrando como o milagre aconteceu. Essa é o meu foco aqui é mostrar para você a chave que libera o milagre. E Deus abriu meus olhos para ver quando foi, o que aconteceu quando você recebeu esses milagres. O que estava acontecendo? E eu comecei a pensar. Eu estava passando momentos muito difíceis. Eram problemas difíceis com pessoas. Você acha que eu fico bem com todo mundo? Às vezes eu tenho que confrontar pessoas. Às vezes as pessoas desobedecem, rebelam. Às vezes eu passo por minhas lutas pessoais. O que aconteceu?
Em todas as circunstâncias eu me humilhei, eu adorei ao Senhor e o milagre aconteceu. Quero falar rapidamente 3 milagres. Eu poderia compartilhar outros, mas eu quero falar sobre esses. A vez que eu ouvi a voz audível de Deus no deserto da luta. Anos atrás, eu estava passando por uma luta muito intensa. E uma noite, meu coração estava em angústia. E eu fui para um lugar solitário orar. Você já fez isso? Quando você deixa tudo, você fala: Senhor, eu preciso de Ti. E você vai para esse lugar solitário onde não tem nada, somente você e Deus. E eu fiz isso. E eu estava lá no meio do mato. Enquanto eu estava lá, eu não tinha todas as palavras para falar com o Senhor. Eu ajoelhei, comecei a chorar e falei: Senhor, essa dificuldade é tão pesada, mas o Senhor é um Deus bom e grande. Eu estou aqui para te adorar e te glorificar. E eu adorei a Ele. E naquele dia foi a primeira vez que Deus falou comigo com voz audível. Você consegue me ouvir aqui claramente? E foi assim que eu ouvi Deus a primeira vez. Foi anos atrás. E Deus falou uns 5 minutos comigo. E Ele disse: Márcio, ninguém te levou para esse lugar, fui eu. Eu estava testando o seu coração. Deus falou isso para nós, para mim. E Deus falou: hoje eu estou abrindo as portas para você. Ele falou outras coisas. E uma delas, Ele disse que eu estaria nesse lugar. Nunca foi meu desejo de vir para a Irlanda, mas naquele dia Ele falou que Ele me levaria para outro lugar. E desde aquele dia, minha vida não foi mais a mesma. A outra vez foi uma cura instantânea através de louvor e adoração. Muitos também já ouviram esse testemunho. Mas eu quero contar, não milagre, mas como ele aconteceu. Era um domingo e depois da gente comer um peixe, um espinho prendeu na minha garganta. E doía muito. E estava na hora de ir para a igreja. E aí a indecisão, igreja ou hospital? E olha, eu não perco culto nenhum, queridos. Eu não vou na igreja por causa do meu pastor, mas é por causa do meu compromisso com Deus. E naquele dia eu falei: eu vou para a igreja. E se for preciso ir no hospital, eu vou depois. E eu fui. Eu sentei lá. Eu era só um membro, não era nem pastor. Eu não conseguia cantar porque doía muito minha garganta. E a única coisa que eu fiz foi: eu ajoelhei com dor. Eu não consegui cantar naquele dia. Eu levantei minhas mãos e eu comecei a adorar ao Senhor. E eu adorei de todo o coração. E talvez, tem dia que talvez você não consegue adorar porque você está com dor. Alguém te machucou. E às vezes você não adora porque aí você não recebe o milagre. E assim que o louvor terminou, o louvor foi tremendo, não foi? A presença de Deus estava aqui. Naquele dia também foi assim.
E eu estava adorando ao Senhor. Quando terminou o louvor, o osso tinha sumido, o espinho tinha sumido. E quando o louvor terminou e o osso sumiu, eu fiquei maravilhado. Eu podia adorar, sim. Queridos, isso é um milagre tão simples. Mas o que aconteceu? Eu tinha dor, eu me humilhei, eu adorei ao Senhor e o milagre aconteceu. Você entendeu o que eu estou falando? Outro milagre. A visão angelical e a promessa da cidadania na Irlanda. Esse é o terceiro testemunho que muitos conhecem. Demonstra a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Então, foi um dos momentos piores da minha vida aqui, porque eu vim para ser pastor na Irlanda. Nossa igreja nos mandou aqui para ser missionário. Aplicamos para o visto, como vocês sabem, e não é fácil. E a gente estava achando feliz, Deus mandou, vai tudo caminhar tranquilo. Mas não foi assim. Eu recebi uma carta negando, falando, nós não precisamos de pastores na Irlanda. Aí eu preparei mais documentos, orei, mandei de novo. E eu pensava, agora o milagre vai vir. E de novo outra carta. Você tem 150 dias para sair do país. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu tinha um problema. O que eu fiz? O mesmo. Muitas pessoas não fazem isso mais. Eu tenho dor no joelho, mas eu amo esse lugar, essa posição, para estar na presença de um grande rei. Eu amo estar de joelhos na presença do Rei dos Reis. E foi em 2011. Eu chorei, aquele dia eu chorei muito. Chorei. E depois eu falei, Senhor, o Senhor continua sendo Deus e eu vou te adorar. E eu adorei ao Senhor de todo o coração, adorando Ele, dando glórias a Ele. E aí eu abri meus olhos e um anjo estava na minha frente. E eu olhei para aquele anjo. Eu estava com muito medo do anjo. Eu falei, Senhor, o que é esse anjo? E esse anjo sorriu para mim e ele morreu 2 passaportes vermelhos. E Deus falou para mim, eu te envio, você não vai voltar. Você vai ficar e vai se tornar um cidadão irlandês. E hoje eu sou um cidadão irlandês. Não é o milagre que você está entendendo o que eu estou falando? Problemas. Mas quando você está no meio do problema, o que você faz? Você reclama? Não mente para mim. Você diz, tu és Deus, eu confio em ti. Deus sabe o que você tem feito. Então, em todos esses milagres, a chave é a mesma. Eu poderia contar outros, mas não vai dar tempo. Em todos esses testemunhos, dor, tribulação, adorando de joelhos, no meio das dificuldades, eu adorava ao Senhor. O louvor atrai a chuva, forjando caráter e liberando promessas. Quando a gente está adorando ao Senhor, você atrai a chuva dos céus. O seu caráter é transformado.
E a promessa de Deus é liberada sobre a sua vida. É simples. E aí eu te pergunto, você está num deserto espiritual? Você está num lugar de sequidão? Você está passando por dificuldades? Tem uma palavra profética do Senhor para você. A palavra de Deus nos conforta. Isaías 41, 17 a 18. Uma palavra profética para você. Isaías 41. Quando o meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que o deserto virem lagos e com que as terras secas hajam muito poços. Isso é uma promessa de Deus que Ele vai cumprir na sua vida. A Bíblia não é para os profetas, é para todos nós. Mas o problema é, você está lendo ele, você está tomando posse dessas promessas. Talvez as promessas estão na nossa cabeça, mas não no nosso coração. Se você está passando por um deserto, saiba que você não está sozinho e que essa não é sua condição final. Você ouviu isso? O seu deserto não é o seu lugar final. De acordo com a palavra de Deus, há uma saída. E ela começa com uma ação poderosa. Adoração. Adore a Ele. E quando você pensa sobre isso, o que você entende? Quando você me ouve sobre adorar a Deus, o que vem na sua cabeça? O que você pensa? Você pensa sobre o domingo na igreja, quando a gente adora? Talvez um pouquinho. Mas você vê que esses milagres não aconteceu numa igreja durante um culto. Queridos, olhem para mim. Talvez você está dizendo que você é um adorador. Mas adorador é aquele que adora sozinho diante de Deus. Quando você está com problemas e dificuldades. Aqui é fácil, com a igreja toda adorando. Talvez você pode até fazer de conta que está adorando. Levanta a mão. Dança, eu danço. Eu quero ver você dançando e adorando ao Senhor no meio do seu problema. Lá você vai ver Deus movendo. Aqui é fácil adorar ao Senhor. Adoração é o que transforma as situações, tudo que está seco. Adoração é o que transforma a sequidão em abundância, o silêncio em uma comunicação divina. É a atitude do prisioneiro da esperança. Você lembra da palavra da semana passada, prisioneiro da esperança? Você se recusa a ser prisioneiro da sua ansiedade. Você se recusa a ser prisioneiro do seu problema. E você se torna prisioneiro da esperança. E você crê que o Senhor é Deus. Está em controle. E Deus ama quando você faz isso.
Deus fala, esse cara é doidão, eu gosto disso. Quando a gente toma essas atitudes loucas, para entender como a gente sai do deserto e não falhar no processo, a gente precisa entender um princípio fundamental. A conexão entre a adoração e a resposta de Deus, e como essa adoração no meio da dor ativa e transforma a adversidade. Eu preciso repetir isso. Quando eu falo adorar a Deus, eu estou falando de uma vida de adoração. Quando não tem ninguém olhando para você. Às vezes a gente gosta de ficar se mostrando. Não é sobre isso que eu estou falando. É difícil adorar quando a gente está no meio do problema, não é? Às vezes, para adorar ao Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor merece, eu confio, mas dentro de mim está difícil. E às vezes a gente não consegue nem adorar ao Senhor porque a gente está com dor dentro do nosso coração. Pessoas te machucaram. Talvez as circunstâncias da vida te feriram. Seus pais, seus líderes, amigos, esposo, esposa. Os problemas vêm, a gente é confrontado. E quando a gente está nesse deserto com problemas, relacionamentos problemáticos, esse deserto, o desejo de Deus Ele quer mudar o nosso caráter. Ele quer mudar o nosso caráter. Para que sejamos como Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Agir como Jesus agia. Esse tem que ser nosso modelo. Eu quero provar para você esse fundamento. Sem adoração não tem chuva. Zacarias 14, nós encontramos essa poderosa lei espiritual que governa a provisão divina. O texto que vamos ler fala que as famílias que não subiram para adorar não receberiam chuva. Vamos ler. Vamos ler todos juntos. Zacarias 14, 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva sobre essa nação. Essa lição é direta e inconfundível. Sem adoração, sem chuva. Repete comigo. Sem adoração, sem chuva. Sem adoração, sem chuva. Está escrito ali. Não é um princípio de barganha com Deus. Ok, Senhor. Se eu adorar, se eu dançar, aí o Senhor vai me abençoar. Não é isso. Não é assim. Não é uma barganha. A nossa adoração, ela precisa estar alinhada com o Senhor para que possamos receber as bênçãos de Deus. Sem adoração não haverá chuva. A saída do lugar seco é você enviar adoração
para cima, Deus enviará a chuva da sua provisão, seu plano, seu propósito e sua vontade para derramar sobre você. Mas como exatamente o nosso louvor se transforma na chuva de Deus? Como? A resposta ela vem numa bela metáfora que ilustra esse processo divino. A metáfora da chuva, o ciclo dos vapores invisíveis. Você sabe como é que a chuva cai? Você sabe como funciona? Todo mundo sabe aqui? Eu vou dar essa metáfora para você. The natural cycle of rain offers a precise theological analogy. O ciclo natural da chuva nos oferece uma analogia teológica precisa para compreender esse processo. Vocês estão me seguindo? A conexão entre o som da adoração e o som da chuva é antiga. No livro de Jó, o patriarca reflete sobre o som do tabernáculo de Deus e declara que ele soava como nuvens e chuva. Jó disse isso. Jó 36, 27 e 29, ele fala. Ele atrai as gotas de chuva que destilam como chuva do vapor que ele faz. As nuvens derramam a sua as nuvens derramam a sua unidade e chuveiros caem abundantemente sobre a humanidade. Quem pode compreender o espalhar das nuvens, os trovões do seu tabernáculo? A adoração, o som do tabernáculo está intrinsecamente ligada à formação das nuvens que trazem a bênção. E se você não sabe como isso funciona, esse processo pode ser dividido em quatro estágios. O primeiro, o sol brilha sobre as águas, os lagos e oceanos, fazendo que os vapores invisíveis subam em direção ao céu. A ascensão. Esses vapores sobem e se acumulam na atmosfera, embora invisíveis a olho nu. Estão constantemente se movendo para cima. Formação das nuvens. Quanto mais vapores sobem, mais eles se unem e condensam, formando nuvens que se tornam cada vez mais densas. E aí vem a chuva. Finalmente, quando as nuvens estão cheias, elas liberam a água acumulada. E a chuva começa a cair, trazendo a vida à terra seca. Queridos, essa lição é tão profunda, porque Jó, ele disse a mesma coisa na questão do tabernáculo. É muito claro, se nada sobe, nada desce. Entende? Se nada sobe, nada vai descer. Então, louvor e adoração são os vapores invisíveis que nós enviamos a Deus. Cada ato de adoração contribui para formar nuvens das bênçãos sobre as nossas vidas. Se a adoração envia esses vapores que formam as chuvas de bênçãos, quais são as formas práticas de adoração? Vocês estão me seguindo? Nada, se nada sobe, nada vai descer. Eu teria muito para falar sobre adoração, mas eu
Anotei aqui 9 expressões de louvor que formam nuvens. E eu vou ir rápido por causa do tempo. Describe multiple ways that we can worship God. Now, A Bíblia descreve múltiplas maneiras de expressar louvor, que são os... raising our hands. Eu falei sobre levantar mãos. Lembra que eu falei? Then I'm going to talk about our hands. Então eu vou falar sobre as mãos. Olhe para suas mãos. Your hands is a weapon. As suas mãos é uma arma de louvor. Raising hands. Levantar as mãos. Psalm Eu quero ler Salmo 141, 2. My prayer be set before you like Seja minha oração como incenso diante de ti. Então, oração é como incenso. O levantar das minhas mãos como a oferta da tarde, o sacrifício da tarde. some people say, Algumas pessoas falam, pastor, like eu não gosto de levantar as mãos. yeah? Do you know what it means to raise up your E hand? você sabe o que significa levantar as mãos? Entrega. If you don't know. Se você não sabia, se um ladrão chegar com uma arma nas suas costas, What he say to you? o que você fala? O que ele fala para você? Mãos para cima. E o que você faz? If you are intelligent, Se você é inteligente, você levanta a mão. you surrender. Você se entrega. You surrender. Você, You have my everything. você fala para ele, você tem tudo. Get it going. Tá entendendo? Some of you, sorry, I needed to say because I Eu tenho que falar. Eu tô aqui adorando. Eu adoro e vigio. I was worshiping something. Tava adorando aqui. Singing a song. Estávamos cantando uma canção. Belongs to the A batalha pertence ao Senhor. belongs to the Lord. Then Ah, we worship. I raise up my Eu levanto minhas mãos. Let's see. I want my hands up. Eu tava cantando. A música falou pra... Olhei para trás. 4 or 5 people. Só umas 5 pessoas com mão levantada. Sorry, this is insane. Isso pra mim é You louco. are singing. Você tá cantando com a sua boca. I raise up my hands. Eu levanto minhas mãos e você tá... My hands. Eu levanto minhas mãos, Senhor. Sorry, this is insane. Isso não faz sentido. What are you going to look here? O Senhor tá falando... O que você tá fazendo? I raise up my hands. Eu levanto minhas mãos. E a mão para baixo. Clapping hands. Bater palmas. Psalm 47:1. Salmo 47:1. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? Clap. Batam palmas. Is that okay? I'm sorry. Is there? It's not your mistake. 1, 2, 3, go. Batam palmas todos os povos. Aclamem a Deus com gritos de alegria. Clap your hands with joy. Bata palma com alegria. With joy. Com alegria. Bata as mãos com alegria. This is why we clap our hands. É por isso que a gente bate palma. We're religious. Não é porque a gente é religioso. The Bible. A gente obedece à Bíblia. Raise up your hands. Levanta as mãos. Clap your hands. Bate palma. Play with instruments. Tocar instrumentos. Read but Psalm 150. Salmo 150, não vou ler, mas fala sobre adoração com instrumentos. Adorar ao Senhor com sua voz. Eu falei mãos, bater palma Also, if your voice com sua voz. speaking our praise. Falar o seu louvor. 100. Salmo 105, 2, verso 2. Tem mais, mas eu vou ter que ser rápido aqui. My mouth will. Cantem a Ele. My mouth will. O que a minha boca vai fazer? Psalm 145. Salmo 105, 2. Perdão, Salmo 145, 21. Okay, I'm gonna read to you. My mouth will. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Toda a vida louve o seu canto. His holy name forever
para sempre e sempre. Salmo 145, 21. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Cantar seu louvor. Salmo 104, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver fôlego. Você está vivo? Então cante ao Senhor. Gritar seu louvor. Salmo 98, 4. Salmo 98, 4. Salmo 98, 4. Vou ler para você. Aclamem o Senhor com alegria toda a terra. Irrompam em cânticos jubiloso com música. Aclamem o Senhor com alegria toda a terra. Irrompam em cânticos jubilosos com música. Então, mãos, a voz e agora com todo o seu corpo. Ficar em pé. Neemias 9, 5 diz. Neemias 9, 5. Vou ler para você. Então os levitas disseram, eles disseram, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus que é de eternidade e eternidade. Levantem-se e louve ao Senhor. Pastor, estou tão cansado. Mas a palavra diz para nós nos levantarmos, ajoelhar-se. Salmo 95, 6. That says, "Come, let us bow down in worship." Venham, adoremos e curvemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, Deus que nos criou. Eu vou ler mais uma vez. Venham, adoremos e curvemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. 2 Samuel 6,14. Dançar. Dançar é a discoteca. Não, gente. E se você é um cristão que ama o Senhor, a Bíblia diz para você dançar diante do Senhor. Vamos ler 2 Samuel 6,14 e Salmos 105. 2 Samuel 6,14 diz: Davi, vestido em colete sacerdotal, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Essas ações que eu estou falando da voz, das mãos, do corpo, não são somente movimentos, mas eles têm um poder espiritual capaz de mudar circunstâncias impossíveis. Mas a questão é, algumas pessoas falam, eu não gosto de levantar minhas mãos. Eu não gosto de bater palma. Eu não gosto de ajoelhar. Eu não gosto de levantar durante o culto. Eu prefiro ficar sentado. Não é o que você acha, o que você gosta, mas é uma questão de obediência à palavra do Senhor. A palavra diz: se alegre, dance. Atos de obediência. Eu creio que muitos de vocês, que você servia o diabo e você ia para a discoteca,
Você não ficava lá assim, todo tímido, as you are in the church. como você fica na igreja. Go to the disco and Você just vai sit no there. disco e fica lá, sentadinho. But now for God you can. Mas para Deus você não pode. For the devil, Para o diabo você, and now for God, para Deus não. just obedience. Obedeça. Read your Bible. Leia a sua palavra. Leia a sua palavra. I'm teaching you His Bible. O que eu estou te ensinando é palavra de Deus. And I'm finishing with that. E para terminar, To action. eu quero falar o poder The transformador example of Paul and Silas. em ação. Eu quero contar o exemplo de Paulo e Silas, Praise. é um dos testemunhos mais fortes do poder do louvor. Eu creio que muitos de vocês se lembram dessa história. Went to prison. Paulo e Silas foram presos. And what was their condition? E qual que era a condição What was their deles? condition in that prison? Huh? Como eles estavam lá na cadeia? Their condition, they were in prison. in the Estavam darkest na hour of prisão the night. e na hora mais escura da noite. A Bíblia diz que era meia-noite. Not in our time. E meia-noite, naquele tempo, Sleeping that time, we didn't have internet. eles não tinham internet, não tinham luz. Then midnight. Meia-noite era Middle of the night. era o meio da noite. As soon as it was dark, people were going to bed. As pessoas deitavam cedo por causa das Hands and feet were bound in chains. e as mãos e os pés deles estavam acorrentados. Their action, instead of complaining, E ao invés de reclamar, o que eles fizeram? they began to sing. Eles começaram a cantar e adorar ao Senhor. Their praise O louvor deles tornou-se a sua arma na escuridão. the immediate result, O resultado imediato, direct response, uma resposta direta praise, the Bible ao records. louvor deles. A Bíblia fala, Acts 16, Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A lição é clara. O louvor abre todas as portas das prisões. E se você está numa cadeia, pare de reclamar. Pare de apontar o dedo para os outros, porque senão você vai continuar na sua prisão. Humilhe-se, adore ao Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos levantar. Só para levantar, tá? O que Deus falou com você hoje? O que Ele falou com você? Talvez você está passando por circunstâncias e você vai ter que tomar uma decisão. O que Deus quer fazer na sua vida? O que Ele quer fazer? Ele quer mudar o seu caráter. Quando você aponta o seu dedo para alguém, tem 3 dedos contra você. Olhe para você. Humilhe-se. Você verá Deus movendo. Adoração abre todas as cadeias. Talvez você está passando por uma circunstância
E Deus quer falar com você. Use all circumstances. Deus usa todas as circunstâncias para falar conosco. Romans chapter 8. All Romanos together. diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. All things work together. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. The rain. E você precisa ativar a chuva de bênçãos sobre a sua vida. You want to receive? E se você quiser receber, você tem que começar a dar. Go up, Se as coisas não subirem, and you need it shown. elas não vão descer. Então nós temos que nos humilhar em adoração. Rain of God will come. E a chuva de Deus virá sobre nós. Eu sei, eu conheço meu Deus, eu sei que Ele é verdadeiro. Close your eyes. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. E eu quero que você agora ore. Raise up your voice. Levante as suas mãos agora. Levante a sua voz. Maybe God gave you Talvez, a word. talvez Deus te dê uma palavra específica a você. Ele fala de maneiras diferentes com cada um de nós. Eu não sei qual que é a sua circunstância. And God is telling you, E Deus está te falando. place A sua terra seca não é o final. to humble É um convite à humilhação e à adoração. Maybe you need to say, Lord, Talvez você precise falar: Deus, eu falhei muitas vezes. Perdoa-me, Senhor, dá-me um coração humilde. Ore, ore. Levante sua voz agora e comece a clamar ao Senhor. be your prayer. Your Talvez essa oração, go up to God. And God will listen. por isso, essa oração é muito importante. Vá ao Senhor, porque Ele vai mostrar a você como Ele vai trabalhar. God use difficult Deus usa as dificuldades form your cup. para que possamos encontrar as pessoas. You can choose to perish in the desert. Você pode estudar perecer no deserto ou encontrar o You Senhor. can die. Você Some pode people die morrer. in your life in this time Algo pode of até tribulation. morrer nesse tempo de tribulação. You can have one encounter with God. He wants to encounter you. Ele quer te encontrar. God wants to encounter you. Ele quer te encontrar. And I challenge you not only now, but as you go E eu te desafio, não somente agora, mas quando você for para casa sozinho, fale com o Senhor. maybe you need to Peça para Ele falar contigo. Talvez você precise se humilhar diante de Deus. keep praying. Continue orando. If God spoke to you, Se Deus falou com você, fale de volta. Ore e fala: Senhor, perdoa-me. how is my response to God? Porque minha resposta tem sido: Because I'm not good. quando eu oro, eu falo sempre ao Senhor: perdoa os meus pecados, porque eu sei que eu não sou bom o suficiente. E talvez você pecou contra pessoas, contra Deus, e você precisa falar: Senhor, me perdoa. Remember, Lembre-se, was Joseph betrayed brothers, foi promoted him. Foi a traição dos irmãos de José que levou José a se tornar o governador do Egito. Foi por causa daquela traição. Lord can destroy you. Circunstâncias podem te promover ou pode te destruir. I challenge you, keep praying. Eu quero te desafiar, continue orando. Dê uma resposta a Deus. Raise up your hands to God. Ergue suas mãos ao Senhor agora.